Muito bem, pessoal. Então, essa é a nossa última aula aqui dessa sequência de Excel básico, tá? Excel voltado para análise. E nessa aula a gente vai construir finalmente o nosso dashboard, né? O nosso objetivo aqui. Mas eu vou dividir em dois momentos, tá? Duas fases. Primeira fase, a gente precisa receber os dados, né? A primeira fase seria a obtenção dos dados. Eu já estou trazendo os dados aqui, tá? Então, essa aqui a gente já buscou, já trouxe um CSV, uma fonte e tal. Então, essa fase eu já passei. Então, vou considerar que a próxima fase vai ser tratar esses dados, deixar eles com qualidade para a gente poder fazer os gráficos, tá? E a última fase é o dashboard. Então, a gente tem aqui fase inicial, obtenção, próxima fase, tratamento, próxima fase, visualização. Então, eu vou descrever esses dados através de gráficos, mas dados sustentáveis, dados confiáveis. Então, obter, tratar e demonstrar, análise descritiva, tá? Bom, então os dados são esses aqui. O que eu tenho? Vamos começar a analisar esse conjunto aqui. O que é isso, né? Isso aqui é uma agência que me enviou. Ela fez essas campanhas aqui nessa data. Preciso arrumar isso aqui. Ela fez essas campanhas, inclusive pode repetir, para esse público. Opa, tá vendo que dobrou aqui, ó? Ele colocou o produto e aqui ele provavelmente colocou o produto e a idade do alvo, a audiência, né, do alvo. Então esse cara aqui eu não quero. Então eu vou tirar, vou colocar aqui. Esse cara aqui ele está repetindo aqui, ó. Só que no final eu percebo que eu tenho audiência, eu preciso separar isso. Qual que foi o custo dessa campanha? Então, a campanha na data tal de fones de ouvido para o público jovem ali, 15, 16 anos, custou isso e obteve uma taxa de conversão de 42. Então tem bastante informação aqui para a gente tratar. Então, e demonstrar. Então, para isso, primeiro vamos fazer o tratamento aqui. Vamos arrumar as colunas aqui. A primeira coluna é essa aqui, ó. Então aqui é data. Vamos colocar aqui no formato data abreviada. Legal. A segunda coluna é essa aqui, ó, custo. Custo é moeda. Vamos colocar aqui em formato moeda. A terceira é percentual. Então eu já fiz o ajuste visual aqui das informações, né? Agora, o próximo passo é eu separar isso aqui, ó. Eu tenho que separar o que é produto da idade. E eu tenho um elemento aqui comum que é o traço. Então, para isso, a gente vai usar aquele recurso do... Lembra que em dados a gente tem aqui, ó, texto para colunas. Menu dados, texto para colunas. Então, selecionado ali o volume, ó, né? Eu vou delimitado, vou vir para cá. E eu vou deixar aqui em outros o traço. Já até tinha deixado aqui, ó. Talvez de um outro exemplo. Então, tabulação não. A tabulação ele vai se perder. Então eu vou colocar em outros e vou colocar o tracinho aqui. Tá? Bom, fiz o tracinho. Ok, concluí, tá tudo certinho. Não preciso mexer em nada aqui. Opa, tem dados aqui. Então, peraí, não. Tem que inserir uma linha aqui, senão ele vai se perder. Ele vai sobrepor ali o meu custo e eu não quero. Então, vamos lá? Inclusive posso fazer o seguinte, ó, posso até aproveitar e colocar um traço aqui, ó, que eu já splito dois, ó, produto campanha, produto barra campanha, pronto, já faço o split de toda a sequência. Então dados, texto, avança, delimitador, olha lá, ele já separou as colunas e tudo, avança, conclui, tá? Então ele fez aqui, ó, né? Bom, então essa coluna eu já mando embora, posso apagar aqui, excluir, e aí eu fico com produto, audiência e tal. Bom, eu já percebo que eu tenho um problema aqui, ó, que é um dado nulo, então eu também... Bom, só recapitulando, visual, ou seja, eu ajusto os tipos de dados, eu percebo se tem alguma coluna que eu preciso criar ou gerar, e depois eu faço análise para ver se os dados têm critério. Por exemplo, aqui eu vou ter um problema que eu não vou saber qual é a audiência. Bom, e para a nossa visualização, olhar pela data não é o que eu quero olhar pelo ano aqui, ó. Então eu tenho campanhas de 24 e 25. Então, que tal se a gente separar e gerar uma coluna só de ano? Eu não preciso disso aqui, eu não saber o dia, saber só o ano. Então eu vou inserir uma coluna
E aí a gente vai usar agora aquela função chamada, lembra, texto. Texto, pego isso aqui, ponto e vírgula. Como é que eu consigo o texto? O ano, se mês é MM, né? O ano é AA. 2 As vão me dar só o 24 aqui no caso, né? 3 ou 4 As, 3 tá bom, vai me dar o centúrico, que é com 100. Então, 2024, 2025, olha lá. Agora, o que aconteceu aqui, né? Eu vou ter que ficar puxando para baixo e tal. Então, eu comentei com vocês numa aula anterior que quando eu coloco isso numa tabela, eu ganho produtividade, eu ganho velocidade. O Excel não vai tratar isso aqui como linha a linha, ele vai tratar como um conjunto de dados, né? Então, eu vou selecionar aqui e vou transformar isso em tabela. Minha tabela contém cabeçalhos? Contém. Legal. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou alterar para 3 As. Quando eu mexer nesse aqui, ele já faz para os de baixo aqui. Legal? Então, vamos lá. Eu não preciso mais isso aqui, da data. Vou excluir. Preciso copiar isso aqui, que está em fórmula, e colar no mesmo lugar, só valores, tá? Aí eu vou tirar daqui agora. Bom, então eu tenho aqui, ó, esses dados que me representam, vou trocar aqui, o ano. Tá, eu não preciso do dia, ano. O produto, a campanha, vou chamar só de campanha, que o produto já está implícito aqui, né, no texto, né? A audiência, o custo e a conversão. Os dados estão aqui, são poucos dados, mas dá para trabalhar. E a audiência é 15, 16, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabelinha aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. De 1 a 18 ou a 17, eu vou chamar de público jovem. De 18 até 50, eu vou chamar de público adulto, vou chamar assim, adulto. E de 50 para cima eu vou chamar de 50 a mais. Então eu vou colocar aqui 50. Então esse aqui eu vou chamar de jovem. Bom, posso, né? Poderia criar uma outra categoria aqui para criança, né? Não vou ter nenhuma criança lá, mas vamos fazer para criança. De repente eu tenho lá um projeto, então de 1 a 12. E aí, tá. Então, até 12 anos é criança. Aqui é jovem. Aqui eu vou chamar de adulto. E aqui eu vou chamar de 50 a mais. Legal? 50 a mais, não 50%. 50 a mais. Bom, essa é a minha tabelinha. Por que eu criei essa tabelinha aqui? Porque a audiência eu não quero que apareça a idade, eu quero que apareça esse título aqui, ó. Tá? Então eu vou vir aqui, vou inserir uma coluninha, tá? Eu vou usar, acho que eu inseri aqui, pronto. O que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer essa relação de olhar para cá e trocar, por exemplo, 15 anos vai entrar em jovem, 52 vai entrar em 50 mais, 33 vai entrar em adulto. Como é que eu faço para colocar aqui esses dados? Recapitulando, PROC-V. Opa, acho que eu dei um a mais aqui. PROC-V. O que eu vou fazer na PROC-V? Eu vou pegar esse cara aqui do lado, que é o que eu quero procurar, vírgula. Vou colocar nessa tabela aqui e já vou aproveitar e deixar ela com F4 para travar ela, porque eu sempre vou olhar nela. Eu quero da tabela pegar a coluna 2 e aqui que está o pulo do gato, o truque. Eu vou deixar verdadeiro, aproximado. Se eu deixar falso, ele vai procurar só se tiver 15 aqui, ó. E o verdadeiro, ele vai aproximando, ele vai criando na lógica lá que vocês viram no curso de lógica, ele vai criar uma espécie de 1 até 12, de 12 até 18, ele vai criar um if dentro do if. Então o truque está no verdadeiro aqui, ó. Jovem, tá? E aí quando eu fiz isso, isso aqui eu já não preciso mais, deixa eu só copiar, não, vou deixar ainda aqui. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ele me acusou um nulo. Dá para ver porque tá aqui, né? Tá na cara aqui. Mas se a tabela for muito grande, você não vai saber. Então é sempre legal, depois que você fizer esse filtro, verificar se não apareceu nenhum valor aqui, ó. Por exemplo, aqui não vai aparecer criança, mas apareceu ND. Não aparecer criança, tudo bem, mas ND é porque faltou essa informação aqui, tá?
Então eu vou propor óculos de sol estiloso com proteção UV. Vou colocar a galera dos 40 anos aqui, adulto. Então fiz isso, tá? Então legal, ó. Recapitulando, primeira fase, o formato dos dados. Segunda fase, as colunas que eu tenho de importância. Então, no caso aqui, eu separei. Eu vou precisar de uma coluna só assim. Na verdade, eu precisei dessa coluna para gerar essa, né? Mas, enfim, eu precisei. Depois, separei, né? Fiz a separação. Depois, usei o texto para separar a data. E agora eu usei PROC-V. Então, eu vou usar algumas funções do Excel, PROC-V geralmente sempre. Mas para quê? Para ter a qualidade dos dados. Então, agora eu vou pegar esse cara aqui. Vou copiar como valor, normalizei, né, como valor. Não tem nenhuma campo nulo aqui, que nesse caso vai atrapalhar. O nulo nem sempre atrapalha. Às vezes, o nulo pode existir lá, por exemplo, está fazendo um garimpo de dados, scrapping na web, um garimpo, né? E aí chega num site que não vem nada, vem nulo. Aquilo é importante você saber, porque a partir dali houve um problema e você precisa analisar aquele nulo. Você precisava daquela informação. Por que deu nulo? Então, o nulo, às vezes, é importante. Em outros casos, não. Então, copiei isso aqui. Não preciso... Só copiar o nome aqui para não perder. Não preciso mais dessa coluna. E nem da tabela lá de baixo. Posso excluir. Tá? A tabela aqui eu não preciso. Tá? E aqui eu vou trocar para audiência. Bom, então aqui eu tenho a minha base de dados formatadinha. Eu vou precisar saber... custo por ano, legal. Vou precisar saber custo por campanha, eu vou precisar medir a audiência, eu vou precisar saber pela audiência qual foi a taxa de conversão. Então tem bastante coisa aqui. E aí a gente encerra esse primeiro passo, a fase, né? Ou segundo, enfim, que foi o tratamento. Tratei os dados para poder visualizar. Agora vamos para o próximo passo, que é fazer o dashboard.